Chegamos na nossa segunda semana sobre a nossa série Andando no Espírito. E hoje abordaremos sobre os fundamentos da fé. Agora, talvez você pense assim, eu já ouvi isso algumas vezes, Jefferson. Será que eu preciso ouvir isso de novo? Acredite no que eu vou dizer. Não só você precisa ouvir, como eu preciso ouvir isso novamente. Porque a palavra de hoje é para confrontar justamente eu e você que estamos caminhando na fé. E aí você talvez me diz assim, Jefferson, mas eu já sou conhecedor da palavra. E acredite, eu passo o dia todo escutando ministrações a respeito da palavra de Deus. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Será que o diabo está preocupado porque você para ler a Bíblia? Será que o diabo fica preocupado porque você passa o dia todo escutando uma ministração? Será que isso preocupa o diabo? Talvez essa pareça ser uma afirmação absurda, totalmente absurda. E eu vou te provar na Bíblia que não é uma aprovação, uma declaração na realidade absurda, mas é uma declaração real que, pelo poder do nome de Jesus Cristo, vai impactar a sua vida e você vai abrir os seus olhos para que fique mais atento, porque não basta eu só estar com a palavra de Deus lendo na mão. Não basta eu passar o dia todo escutando ministrações e ministrações. Para que eu exerça a fé, que na realidade é crer, eu preciso entender princípios fundamentais. Se nós formos observarmos na palavra de Deus, nós temos a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela espalhou a semente em 4 tipos de terreno. Observe bem qual foi o princípio comum que esteve presente nos 4 tipos de terreno. A semente. Nós sabemos que a semente, ela representa a palavra de Deus. Nós podemos sim ter a palavra de Deus. Mas a grande questão que vem de confronto através da parábola do semeador não tem a ver com a semente, tem a ver com o terreno. Se você for avaliar, foi lançada a semente, mas o primeiro terreno era um terreno duro, era um terreno pisado. E as aves do céu veio e roubaram essas sementes. O segundo terreno foi um terreno que até tinha um pouco de terra ali no meio, mas era pedregoso, tinha muito cascalho e começou até a brotar. Só que o sol quente veio e essa semente, juntamente com seu broto, morreu. O terceiro terreno é aquele terreno que também recebeu a palavra de Deus, que tinha a palavra de Deus com ela. E acredite, a terra era boa. A terra era tão boa, tão boa, tão boa, que não tinha somente o brotar e o crescer somente da palavra de Deus. Mas a terra era tão boa que ela deixou crescer outras espécies de plantas também, junto com a palavra, que é a semente da palavra de Deus. Só que essas outras plantas, na realidade, eram plantas cheias de espinhos. E na medida que a semente da palavra de Deus foi crescendo na vida dela, porque a terra era boa, ao mesmo tempo foi crescendo as outras plantas que tinham espinhos nela e foi sufocando, 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 até essa planta não mais ter vida ou ficar impedida de crescimento. Assim como o primeiro terreno, o segundo terreno e o terceiro terreno receberam a mesma semente, que é a palavra de Deus. E o quarto terreno, na realidade, a terra era plenamente boa,
mas diferentemente do terceiro terreno, não havia crescido outras plantas de outras espécies que viesse a sufocá-la, porque houve cuidado de tirar essas plantas que poderiam vir crescer para que não viesse sufocá-la ao longo da sua jornada. Então, na realidade, isso não é diferente, tem total aplicação com o meu dia, com a minha vida e com a sua vida e com os dias de hoje. Porque todos nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Todos nós temos a mensagem de Deus o dia todo, no YouTube, no rádio, para todo lugar, no Facebook, no Instagram, até no TikTok. Temos a palavra de Deus escutando o tempo todo. Nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia falada, mas o que acontece que com tanta facilidade não temos, às vezes, percebido o crescimento da palavra de Deus e do reino de Deus em nossas vidas? A grande questão não é a semente. A grande questão é o tipo do terreno que representa as nossas vidas. E é sobre isso que nós precisamos estar bem atentos para nós percebermos qual é o tipo de terreno e se nós estamos cuidando da nossa terra. Observe que às vezes existem lugares com terrenos difíceis, mas uma pessoa dedicada, ela cuida daquele terreno, ela raspa todos os cascalhos até chegar na terra. E a terra às vezes não é tão boa, ela cava e faz com que a terra fique fofa, solta. Depois ela joga adubo e quando você vai perceber, aquela terra que era dura e improdutiva, ela passa a ser uma terra produtiva. Porque na realidade houve o desejo de mudança da própria terra. Observe que todos os terrenos receberam as sementes. Todos nós temos sementes. Nós não podemos dizer que nós não temos sementes. A grande questão é a semente nós temos, mas é se nós acreditamos nessa semente. Às vezes temos dúvidas que Deus pode curar a nós mesmos, mas não temos dúvidas que Deus pode curar o outro. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo em Cristo e que nós precisamos juntos estarmos ligados com o auxílio de todas as juntas. Nós precisamos caminhar juntos como corpo de Cristo. A palavra de Deus nos afirma isso. Mas às vezes você pensa assim, será? Não precisa ser tão bem assim. E aos poucos nós vamos dentro de nós se adaptando ou tentando ajustar um conceito já estabelecido por Deus, nós tentamos ajustar esse conceito. Quer um outro exemplo? Viver uma vida de santidade. Como cristãos, pequenos cristos, nós precisamos viver uma vida de santidade. E às vezes a pessoa pensa assim, é um exagero, não precisa disso tudo. Porque sempre está, ela tem a palavra, ela tem a semente, mas começa a querer fazer uma leve adaptação para se enquadrar naquilo que ela vive. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Vamos ler juntos. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse, observe, leia comigo de novo. Deus nos disse, a palavra, Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, vou repetir, Deus disse novamente, só que agora na versão da cobra. Deus disse isso porque sabe que,
quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Observe que nesse texto nós deparamos, infelizmente, com algo muito comum nos nossos dias. O que não falta aqui é Deus disse e Deus disse. Só que no versículo 3, Deus realmente disse. Mas no versículo 5, foi o diabo pegando o que Deus disse e transformando de uma forma como se desvirtuasse todo o sentido do que verdadeiramente Deus disse. Nos dias de hoje é muito comum a gente perceber e escutar Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Agora, o que verdadeiramente Deus disse. Os ensinamentos da palavra de Deus, eles não são para ser contestados. E o que o diabo fez ali, juntamente com a Eva, foi contestar o que Deus disse. E muitas das vezes vem no nosso pensamento esses tipos de contestações, ou não é bem assim o que diz a palavra, ou é um exagero sobre o que a palavra está dizendo. Na realidade, o que importa não é o que vem no seu pensamento ou no meu pensamento, porque o que vem, eu te garanto, com essa linha de pensamento em distorcer a verdadeira palavra de Deus, ela é uma seta lançada pelo diabo. A diferença é se você vai absorver esse pensamento ou se você não vai absorver esse pensamento. Pensamentos em nossa mente, nós não temos governo sobre ele. Mas absorver o pensamento, sim, nós temos um total governo sobre ele. Observe que a cobra diz para Eva, eu vou trazer para os nossos dias atuais, o nosso pensamento, veio algo sobre o nosso pensamento que não tem problema, ou é um exagero, ou não é um bem assim, e vem sobre o nosso pensamento, vem sobre a nossa mente. Mas eu quero te lembrar de algo, que a mente, ela mente. Eu vou repetir para você. A mente, ela mente. Porque esses pensamentos, ele vai tentar nos conduzir, vai tentar te conduzir a querer viver uma nova experiência, a querer viver algo novo, mas no fundo, sempre vai querer trazer, sabe o quê? Você é dona de você mesma. Você toma suas decisões. Para que renunciar a você mesma? Para que renunciar a você mesmo? Você é dono de si, você é dono do seu nariz, você faz o que quiser. Renunciar, não faça isso. É comum a gente escutar, e eu citei isso há poucos dias atrás para uma família, é comum a gente escutar hoje em todos os filmes e músicas, escuta a voz do seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, não escute a voz do seu coração. Escute o que diz a palavra de Deus. Escute o que diz a verdadeira essência do Evangelho. Escuta o que Jesus Cristo nos ensinou a viver e como viver. Essa semana também eu escutei uma frase do pastor Paulo Borges que eu achei fantástica. Observe o que ele diz. O diabo não está preocupado em tirar Deus da sua vida, mas em colocá-lo em último lugar. O diabo não está preocupado em você não vir à igreja. O diabo não está preocupado em você escutar ministração. O diabo não está preocupado em você até ler a Bíblia. O diabo não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você vai acreditar na essência do Evangelho e você vai viver o Evangelho em você, colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, nós estarmos em Cristo, mas que na prática eu coloco Deus em último lugar da minha vida, está tudo certo. Não tem problema nenhum.
Para o diabo, você pode continuar assim, porque o objetivo dele, na realidade, é gerar incredulidade em você. O objetivo do diabo é fazer com que você não tenha fé. Como você não tenha fé, é gerado em você automaticamente uma incredulidade. E é sobre isso que nós precisamos tomar cuidado. Precisamos acreditar plenamente. Precisamos acreditar e viver a palavra de Deus em nós plenamente, porque a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se eu questiono a verdade, não vai haver libertação. Então, nós precisamos entender que o que precisa ser mudado e transformado não é a palavra e não é a semente, é o terreno que está em nós, dentro de nós, são as nossas próprias vidas que precisa ser reavaliada e não a palavra de Deus que precisa ser reavaliada. Eu quero te lembrar na realidade sobre uma verdade espiritual em nossas vidas, a nossa própria identidade. Lembra que nós, ao longo das 15 semanas que nós passamos no crescimento espiritual, nós entendemos a nossa identidade, que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve número 1, o espírito, número 2, a alma, número 3, o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Para o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar prontos através do nosso espírito, da alma e do corpo. O nosso espírito vem primeiro. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Mas o diabo, a função dele não é bloquear o acesso à palavra. A função dele é gerar você tendo a palavra nas suas mãos. É você ter as escrituras nas suas mãos, você passar tempo ouvindo, mas não gera fé em você. Sabe o que gera com o tempo? Incredulidade. Você pode até ter a palavra, desde que você seja uma pessoa que não acredite nela. Nós podemos ver também o que aconteceu com o povo de Israel, a incredulidade para com a terra prometida. Deus já havia dito, a palavra de Deus disse que o povo iria conquistar a terra e a terra era deles. Mas a incredulidade fez com que duvidasse e começar a olhar para outra perspectiva da terra, começar a olhar para os problemas em vez de olhar para a solução. E isso levou com que o povo voltasse para o deserto e ficasse 40 anos. Será que tinha necessidade disso? É o que eu digo para vocês. Nós podemos ter a palavra, mas se nós não acreditarmos nela, nós seremos pessoas incrédulas. Nós seremos pessoas incrédulas. Se nós não acreditarmos na palavra, nós seremos pessoas que temos a palavra, mas não acreditamos nela. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Observe que o livro de Hebreus fala que nós precisamos crer. Se nós não crermos, é impossível agradarmos ao nosso Senhor e não só agradarmos, é impossível termos uma vida de comunhão com Ele. Agora, se nós buscarmos a conhecê-lo cada vez mais, teremos uma recompensa. Por quê? Por conhecê-lo melhor.
E a grande recompensa, na realidade, sabe o que é? Não é o carro zero. A grande recompensa não é a casa própria. A grande recompensa não é a promoção no emprego e nem mesmo ter uma empresa voando. A grande recompensa, entenda bem, é a presença dele. Quando temos a presença do Senhor em nós plenamente, não importa nada mais em nossa volta. Não importa. O que nós verdadeiramente precisamos é da presença dele. Essa é a grande recompensa. A grande estratégia de Satanás, utilizada lá no Éden, conforme lemos no início, a estratégia foi a mesma utilizada com Jesus lá no deserto, quando Jesus foi tentado no deserto durante os 40 dias. Observe bem, em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim, olha, e do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus disse que Jesus Cristo era o próprio filho dele. Deus havia dito lá no Éden à mulher que não era para comer do fruto. E a serpente, a cobra, disse que também Deus realmente disse, mas que não era bem assim. Então agora com Jesus, no capítulo 3, Deus disse a Jesus, você é o meu filho amado. Mas no capítulo 4, olha o que o diabo faz. Versículo 3 e 4, diz assim. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Respondeu Jesus, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Que maravilha! Nós, o ser humano, vivemos de tudo o que Deus diz. A grande questão é que nós não podemos deixar que o diabo venha com pensamentos em nossas vidas, pegar o que Deus diz e transformar ou distorcer o que Deus diz e nos tirar do propósito, fazendo com que sejamos pessoas incrédulas. Porque Deus disse para Jesus, você é o meu filho. E no capítulo 4, o que o diabo fala para Jesus? Se você é filho de Deus. Jesus já disse, o Pai já disse que Jesus era filho. Mas o diabo pegou depois a mesma palavra que Deus disse e falou, se você realmente é filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Percebeu a cilada que o diabo ele trabalha, a forma que ele trabalha? E isso continua até hoje contra a minha vida e contra a sua vida. Quantos pensamentos vêm sobre a sua mente da própria palavra de Deus, mas que não é bem assim. Ou que eu não vou aplicar dessa forma, ou que não é tão necessário. Isso é um exagero, porque isso eu acho que é isso ou aquilo, e na realidade você não está cumprindo plenamente o que diz os ensinamentos da palavra de Deus. O diabo não vai aparecer o capeta na sua frente. Não vai aparecer uma cobra, uma serpente do seu lado conversando. Na realidade, vai vir pensamentos pegando a palavra e distorcendo essa palavra com uma meia-verdade. Na realidade, a verdade de Deus ela é inconfundível. Inconfundível. E nós precisamos, a partir daí, acreditar e perceber o que diz o livro de João, capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz. Que eles sejam teus por meio da verdade. E a tua mensagem é a verdade. Nós encerramos aqui com esse versículo e eu quero ler de novo. João 17, 17. Que eles sejam teus por meio da verdade. Só podemos chegar a ser do Pai
somente através da verdade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o caminho que nos conduz ao Pai. E Jesus Cristo ele é a verdade. E ele é a vida. Então que eles sejam teus por meio ou através da verdade. Agora observe, a tua mensagem, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Não importa o que o diabo está lançando na minha mente, não importa ele querer tentar dizer que se faça isso para eu provar que eu sou filho de Deus. Não, porque eu já sei que eu sou filho de Deus. Você não precisa provar nada, você já é filho e filha do Pai. Você é filho e filha de Deus. Só que o nosso Deus, ele é espírito. Então nós precisamos aprender a andar em espírito. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Não se deixe ser enganados pelos seus pensamentos. Não absorva pensamentos que não vêm plenamente da palavra de Deus. E cuide do seu terreno, porque os frutos sobre a sua vida serão imensos. Deus te abençoe. Até quinta que vem, em nome de Jesus.